Oi pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live, para mais um estudo. Então sejam todos bem-vindos. Vamos fazer nossa oração, pedindo a Jesus, pedindo aos bons espíritos que nos acompanhem, que nos auxiliem, para que possamos aprender um pouquinho mais, para que possamos nos tornar pessoas melhores. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Contamos com a presença da Voz do Além. Voz do Além. Olá pessoal, boa noite. Então, é um estudo, mas pode ser participativo. Quem tiver dúvidas, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade, que a Valéria está aí para nos auxiliar. E hoje nós vamos dar uma receita, uma dica de como corrigir um defeito. É verdade, através da oração. Na verdade, quem fala isso pra gente são os bons espíritos. Tá no capítulo 28 do Evangelho, acho que todo mundo já deve ter visto, tem a coletânea de preces espíritas. E numa dessas coletâneas, ela está dividida em preces gerais, preces pessoais, e prece para as outras pessoas e prece para os espíritos. Então, nas preces pessoais, tem um item que fala prece para ajudar, pedir ajuda para corrigir um defeito. Então vamos lá. O que diz esse item do Evangelho? A Voz do Além do cachorro também participando. Para corrigir um defeito. Os espíritos começam dizendo assim: nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. Se assim não fosse, o homem estaria isento de toda e qualquer responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo homem que goza da plenitude de suas faculdades tem a liberdade de fazer ou não qualquer coisa. Para fazer o bem, só lhe falta a vontade. Então, está antes da oração, é o que os bons espíritos explicam, dizem pra gente antes de passar a oração. Então, daí a gente já começa a pensar um pouquinho mais. Primeiro item, nós somos espíritos imortais. E o nosso corpo não, o nosso corpo é finito. Então o corpo provém do corpo. Essa constituição física precisa da colaboração masculina e feminina para que exista um corpo. E o espírito, que é de Deus, que provém de Deus, no caso de nós aqui no planeta Terra, o espírito precisa de um corpo físico para se manifestar, para poder evoluir. Então, para viver aqui no mundo físico, nosso espírito precisa desse corpo físico. E ele diz assim: os nossos maus instintos decorrem do nosso espírito, não do nosso corpo. Então o que isso quer dizer? Que tudo isso de ruim que a gente ainda tem, as nossas tendências viciosas, vícios, tudo de ruim que nós temos, é a somatória de tudo que a gente já viveu das nossas existências anteriores até hoje. Então a gente costuma elencar como vício só essas coisas mais grandiosas, né? Por exemplo, orgulho, vaidade, inveja, raiva, né? A ira, o ódio. Mas tem muita coisa que é vicioso em nós, que é defeito e que a gente precisa pensar para corrigir. A gente precisa ter isso em mente, que é algo errado, para a gente poder mudar. A preguiça, a intemperança, os nossos medos, a nossa impaciência, a nossa falta de empatia, a nossa resignação, a nossa cegueira espiritual. Então tem muito defeito pequenininho dentro de nós que nós precisamos entender como defeito e precisamos melhorar sim, porque a nossa função aqui, o nosso objetivo aqui na Terra, encarnados dentro desse corpo, é a evolução espiritual. De nós depende a nossa melhoria, pois todo homem que goza de plenitude de suas faculdades tem a liberdade de fazer ou não qualquer coisa. Para fazer o bem só lhe falta a vontade. Olha que interessante. Todo homem que goza de plenitude de suas faculdades tem a liberdade de fazer ou não. Então, as crianças, por exemplo, elas não têm a liberdade de fazer tudo o que elas querem, porque elas ainda estão num processo de aprendizado. As pessoas que têm alguma deficiência, alguma limitação mental, demência, elas também estão cerceadas. É o que a gente costuma dizer, que elas estão presas
num corpo físico, né? O espírito está preso, ele não pode se manifestar porque o corpo tem uma deficiência que não permite que o espírito se manifeste livremente. Então, essas pessoas não estão com o seu livre-arbítrio pleno nessa encarnação, mas todo o restante sim. Então, todos nós temos a liberdade, isso que é o nosso livre-arbítrio, a liberdade de fazer ou não qualquer coisa. A decisão final é sempre nossa. Por exemplo, matar alguém. Não se deve matar, mas se eu quiser fazer, eu posso. A decisão é minha. Então a decisão final é sempre nossa. E por maiores que sejam as influências, tanto das pessoas que vivem ao nosso redor, os encarnados, quanto os desencarnados, que as pessoas falam que sofrem obsessão, por maiores que sejam essas influências, a decisão final é sempre nossa. E é até engraçado, porque em algumas decisões, em alguns momentos decisivos da nossa vida, né, para comprar alguma coisa, para fazer alguma coisa, a gente até pede a opinião das pessoas, né, para ajudar, mas a gente já tem a nossa decisão tomada, a gente só precisa de alguém que pense igual para reforçar a nossa decisão, para nos dar essa força. Mas a decisão e a responsabilidade pelas consequências dos nossos atos é sempre nossa. A decisão final é nossa. A gente não pode responsabilizar outras pessoas pelo aquilo que a gente escolhe, pelo que nós fazemos. E para fazer o bem, só falta a vontade. Aí essa questão de vontade também ela é bem delicada, ela é bem complicada, porque vamos dar um exemplo bem prático que a gente está vivendo hoje. Comer. Nessa época de pandemia, que muitas pessoas estão em casa, a gente tem que trabalhar em home office, tem que ficar mais tempo em casa, não devemos sair sem motivo. E a gente fica ansioso, a gente fica descontrolado, então a gente acaba buscando alívio na comida. Mas será que a gente realmente tem necessidade de comer? Será que a gente realmente está com necessidade de ingerir aquele alimento? Será que a gente não consegue moderar a nossa vontade para não comer? Ou será que a gente só come? Tem gente que não gosta de comer, né? Não tem vontade, mas come por obrigação. Então é muito tênue, é muito delicada essa questão de vontade. Será que a gente consegue realmente definir a nossa vontade? E a nossa vontade de fazer coisas boas. Um outro exemplo bem bobo, bem básico, é dar a preferência para o pedestre atravessar na faixa de pedestre. Para as pessoas que dirigem, será que a gente faz isso com frequência? Será que a gente faz só porque está na lei? Não sei se todo mundo sabe, existe até um artigo no Código de Trânsito Brasileiro, 214, deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado. Dependendo da circunstância, a gente comete uma infração gravíssima e tem que pagar a multa. Então, será que a gente faz só porque é lei? Será que a gente faz porque a gente tem empatia? A gente se coloca no lugar do pedestre, que em alguns lugares é difícil de atravessar? Será que quando eu olho no retrovisor e vejo que não está vendo carro nenhum atrás de mim, eu vou e não dou preferência para o pedestre? Então, são coisas que a gente tem que educar a nossa vontade de fazer o bem por fazer o bem, independente se é lei ou não, se a gente tem sanção ou não, a gente precisa começar a ter esse hábito de educar a nossa vontade para fazer sempre a coisa certa. E no Evangelho, no capítulo 10, tem lá: fora da caridade não há salvação. E tem um trechinho muito interessante, que a gente até comentou, já estudou, que fala assim: não basta uma virtude negativa, né, não fazer nada. É necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre existe a ação da vontade. Para se praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a negligência. Então, se nós não praticamos o bem, e dessa nossa inércia, dessa nossa negligência, resulta algum mal, nós somos responsáveis, porque a gente tem que ter em mente que devemos fazer o bem, que é bom para a nossa evolução ter esse hábito e desenvolver, educar a nossa vontade para sempre fazer o bem. E no capítulo 19,
do Evangelho da fé que transporta montanhas. O trechinho final do capítulo fala assim: se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Então, todos nós temos muita força dentro da gente, basta transformar, pôr essa força em atividade a serviço do bem, depende de todos nós. E aqui no Evangelho nós temos um Evangelho inteiro, muita lição que Jesus nos deixou, ensinando como é que a gente faz isso. Mas vamos lá, agora os Espíritos trazem pra gente, depois desse preâmbulo, dessa explicação, uma prece que nos ajuda a corrigir os nossos defeitos. Começa assim a prece, a oração. Vós me destes, meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Aí começa aí o nosso primeiro ponto de estudo dessa oração. Todos nós temos inteligência, a razão. Então nós temos essa capacidade de distinguir o que é certo do que é errado, o bem e o mal. Então todos nós somos inteligentes e temos essa condição. Então ninguém pode dizer que não sabe que fez uma coisa porque não sabia que era ruim. Não tem como. A gente tem sim mecanismos, basta querer, basta pensar, refletir antes de agir. Mas todos nós sabemos distinguir o que é bem, o que é certo do que é errado. Continuando. Assim, ao reconhecer que uma coisa é má, sou culpado de não me esforçar para resistir à sua tentação. Então, quando eu opto por fazer alguma coisa ruim, a culpa é minha. Isso é o que está dizendo aqui na oração. Nós sim temos essa responsabilidade. E Jesus mesmo disse já uma vez, quando eres cego, não tinha culpa. Mas agora que diz que vê, a culpa mora em ti. Então, hoje que nós temos a doutrina espírita, que explica tudo, que nos ensina de uma forma tão minuciosa, a gente não pode mais dizer que não sabia, porque nós já temos esse conhecimento e olha, muito bem explicadinho. Então essa não é a nossa desculpa da nossa cegueira. Preservar-me do orgulho que poderá me impedir de perceber os meus defeitos. Quando a gente pede assim, preservar-me do orgulho, os bons espíritos que estão ali nos assistindo, cuidando do nosso pedido, será que eles vão fazer uma blindagem assim na gente para que o orgulho não se manifeste? Como é que será que eles vão agir, né? Daí a gente precisa pensar que essas conveniências, essas desculpas todas que nós utilizamos para disfarçar as ações que advêm do nosso orgulho. Então nós trazemos isso de muitas encarnações, de milênios e milênios de muita coisa errada que a gente vem fazendo há muito tempo. E a gente acha desculpa para tudo isso que a gente faz. Então preservar-me do orgulho, para me impedir de perceber os meus defeitos. Então a gente tem que ter sim o coração aberto, os olhos abertos para perceber o que é ruim em nós. E dos maus espíritos que poderiam me incitar a perseverar neles. Então a gente acha que os maus espíritos, que os obsessores, eles que nos levam a fazer coisas erradas. Eles que ficam lá colocando semente do mal dentro da gente. Mas será que o obsessor tem tanto poder assim? Será que um espírito doente tem essa força toda? Será que Deus permitiria que um espírito, que um irmão nosso, um ser igual, um espírito, tivesse toda essa condição de fazer tanto mal? E quem esclarece pra gente é Emmanuel. Ele diz que os obsessores não colocam maldade em nós. Eles só agem porque eles reconhecem, eles percebem as nossas falhas. Eles só aumentam, eles só fomentam o que existe de ruim dentro da gente. Mas eles nunca colocam a maldade em nós. Eles se utilizam do que já existe dentro da gente, do que eles encontram.
Então, quando a gente pede para que os bons espíritos nos preservem dos obsessores, a gente tem que ter em mente que nós estamos pedindo condições de mudar nosso comportamento para que os espíritos obsessores não encontrem sintonia com a gente, que sim os bons espíritos encontrem. Continuando a oração. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a... Aí a gente vai para aquele momento de pensar no que a gente tem para uma situação, o que a gente tem que melhorar, o que está nos incomodando. E nesse momento da gente dizer o que a gente tem de ruim, precisa ser um momento de muita verdade, precisa ser um momento de uma análise profunda. Por exemplo, se eu cobiço alguma coisa, se eu quero alguma coisa e eu não tenho, então eu desenvolvo em mim inveja, ciúmes, a cobiça. Se eu não tenho, às vezes eu começo a falar mal de uma coisa, daquela coisa que eu desejo. Daí eu penso, mas é porque eu não tenho a capacidade de fazer o mesmo, de ter a mesma coisa. Mas aí a gente para e pensa, poxa, todos nós somos inteligentes, temos o raciocínio, temos capacidade de desenvolver e conquistar tudo que a gente almeja. Mas aí eu não tenho coragem, então, de ser diferente, eu não tenho coragem de mudar. Mas por que eu não mudo? Porque tem alguma coisa que me prende, algum bloqueio. Então, até a gente chegar a fazer essa análise no que nos bloqueia, no que nos impede, é difícil. E às vezes a gente chega num ponto que a gente foge. A gente foge para falar mal, a gente foge para a agressividade. A gente não consegue identificar e lidar com a nossa verdade, com o que a gente tem de ruim, com o quanto nós somos imperfeitos e ruins. Então, fazer esse tipo de autoanálise dói muito, é muito ruim. Dói enfrentar o nosso verdadeiro eu. Então, quando a gente fala para os bons espíritos nos ajudarem a corrigir um defeito, tem que ser de uma forma bem verdadeira, bem profunda. E continua a oração. E se não resisto ao seu arrastamento, é por causa do hábito que já adquiri de ser dele. Vós, Deus, não criastes culpados, porque sois justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Nós somos resultados de milhares e milhares de encarnações. Então sempre a gente incide no mesmo erro, sempre fazendo a mesma coisa. A gente pode dizer isso com propriedade porque a gente observa nos nossos hábitos, a gente faz sempre a mesma coisa. Como é difícil a gente mudar, como é difícil a gente pegar um caminho diferente, como é difícil comer comidas diferentes, provar coisas diferentes. Então a gente tem esse comodismo todo, nossos hábitos, e mudar é difícil. Deus criou os homens simples e ignorantes, então essa é a justeza de Deus, né? Com igual aptidão para o bem e para o mal. Então as nossas escolhas que são equivocadas ou acertadas que definem isso, mas não é culpa de Deus do mal existir, é culpa, é responsabilidade das escolhas dos espíritos, não de Deus. Continua a oração. Se preferi o mau caminho, foi em virtude do meu livre arbítrio. Mas pela mesma razão que tive da liberdade de fazer o mal, tenho também a de fazer o bem, e portanto a de mudar de caminho. Voltamos na questão da vontade. Sentir necessidade de mudar. Sair do comodismo, da nossa zona de conforto. Então muitas pessoas dizem assim, ai, como eu sofro, nossa, como eu passo por dificuldades, e reclamam, e reclamam, e reclamam. Mas elas estão reclamando, nós reclamamos, nós paramos nesse ponto porque é cômodo, porque ainda não chegamos no nosso esgotamento, no máximo que a gente pode suportar, porque quando fica insuportável, a gente sente uma necessidade muito grande, um impulso de mudar. Quando não tem mais, quando aquilo saturou já o máximo que a gente podia suportar, aí sim a gente tem essa necessidade de mudar. Tem no Evangelho a parábola do filho pródigo, que todo mundo já conhece, já deve ter ouvido falar. Ele chegou ao fundo do poço para ele perceber que ele estava errado e para ele
ter que fazer todo o caminho de volta. Então, muitas vezes, as pessoas nos dão conselhos, elas falam, mas a gente tem que ir lá e quebrar a cara para perceber que realmente não era, para entender, para viver. Então, a gente, ao invés de optar por aprender pelo exemplo, a gente prefere vivenciar. É um caminho que a gente escolhe, mas às vezes traz consequências bem ruins. Mas isso faz parte do nosso aprendizado, mas a gente tem sempre várias opções do que fazer, qual caminho seguir. Meus defeitos atuais são o resto das imperfeições que trouxe de minhas existências precedentes. Aqueles nossos velhos hábitos de sempre, né, de muitas vidas. São, pois, o meu pecado original. Aqui ele traz um outro conceito, né, de pecado original. É o que eu ainda trago, né, nessa nova vida, nessa existência que eu estou. É o que eu trago de velho, é o meu início, aqui é o que eu vou ter que reparar nessa existência. Então é um novo conceito de pecado original. E também é interessante, não sei se todos já viram, mas aconselho a verem, tem um estudo que é feito pelo Haroldo Dutra sobre a Gênese. E lá ele traz essa questão do pecado original como um desafio da espécie do homem, né, aqui da Terra, em querer se igualar a Deus e não aceitar a ordem de Deus, as suas determinações, e essa questão do desafio que foi o pecado original, e não é isso que a gente tem de alegórico, de Adão e Eva, de comer maçã, não isso, mas essa questão da nossa, de como lidar com que as determinações de Deus, com as leis divinas, a gente querer sempre desafiar e se igualar a Deus, achar que a gente pode tanto quanto Deus. É um estudo bem interessante, a gente devia, quem sabe mais pra frente, a gente estudar junto. E continuando a oração. De que posso livrar-me pela minha vontade com a assistência dos bons espíritos. Então, se a gente traz esses defeitos todos de outras vidas, pela nossa vontade forte, firme, nós podemos corrigir nossas imperfeições. E podemos contar sempre com a assistência dos bons espíritos. Então, nós nunca, nunca, nunca estamos a sós. Da mesma maneira que nós sintonizamos com os obsessores, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, a gente também pode sintonizar, estar sempre em contato com os bons espíritos, né? Então, e da mesma maneira que os obsessores agem aumentando, fomentando aquilo de ruim que eles encontram em nós, se nós estamos bem dispostos, se nós estamos com vontade de mudar, o mesmo acontece com os bons espíritos. Tudo que existe de bom em nós, eles vão ajudar, eles vão fomentar, eles vão fazer isso crescer para que a gente possa mudar, para que a gente possa evoluir. Porque o nosso objetivo aqui na Terra, na nossa encarnação, é a evolução. E os bons espíritos, eles sempre querem o nosso bem. Então, se a gente tiver um mínimo de esforço, a nossa parte, eles sempre vão vão nos ajudar. Protegei-me, portanto, espíritos bondosos, sobretudo vós, meu anjo guardião. Sou até meio autoritário, né? Protegei-me, portanto, espíritos bondosos. Então, sim, nós temos espíritos protetores, bondosos, benfeitores ao nosso lado sempre, que se importam conosco, que nos amam. Então, eles têm o dever de cuidar de nós, mas não esse dever impositivo, como a gente tem esse conceito de dever, mas porque eles nos amam, eles amam tanto que eles têm essa necessidade de cuidar da gente, de proteger, de velar, de fazer com que a gente evolua, sempre. Dando-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Então aqui é o entendimento e a vontade de mudar, que tem que partir de nós. Os bons espíritos sustentam, auxiliam de várias maneiras, através das intuições, através dos sonhos, através de energias, do magnetismo, energias salutares. Então, maneiras existem muitas.
Os bons espíritos estão sempre querendo ajudar, quando a gente busca, quando a gente tem vontade firme. Os defeitos são a barreira que nos separam de Deus. E cada defeito superado é um passo que damos para nos aproximarmos de Deus. O Senhor, na sua infinita misericórdia, houve por bem me conceder a existência atual, para que sirva ao meu adiantamento. Quando a gente fala disso, a gente tem que ter entendimento, conhecimento amplo da importância das encarnações, de que nós somos espíritos imortais, da necessidade do nosso progresso, das experiências que nós temos que passar no corpo físico, dos nossos relacionamentos, das nossas dificuldades, das nossas necessidades fisiológicas. Então, a nossa prece ela tem que ser feita com propriedade, com conhecimento de causa, com plenitude de tudo isso que a gente está dizendo. E finaliza assim: bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la a fim de que ela não se torne perdida para mim. Então, quando nós pedimos ajuda, será que a gente está pronto para receber ajuda? Será que a gente entende que as situações difíceis que nós passamos, elas trazem muito conhecimento e elas são a oportunidade perfeita para a gente mudar? É o empurrão que a gente precisa para sair do comodismo, para sair da nossa situação de conforto, da nossa zona de conforto, para evoluir. E quando eu prover ao Senhor me retirar dela, que eu possa sair melhor que entrei. Então aqui nem se fala, né? Que a gente possa aproveitar bem essa encarnação. Então quando a gente pedir ajuda, quando a gente fizer a oração aos bons espíritos, que nós estejamos com o coração aberto para receber a ajuda e para corrigir os nossos defeitos, os nossos erros, que a gente também tenha vontade firme e verdade no coração. Por isso que esse capítulo 28 é tão importante e ele está no final do Evangelho, porque a gente precisa de todo esse conhecimento que tem no Evangelho sobre o Espiritismo, sobre Jesus, sobre energia, sobre a nossa parte moral, sobre a vida espiritual, para a gente poder fazer oração. Não simplesmente achando que pedindo proteção, pedindo para nos livrar do mal, vai acontecer alguma mágica, mas sabendo que nós temos grande participação e pedindo ajuda para que eles nos fortaleçam para fazer o que realmente a gente precisa fazer, certo? Então é isso que nós tínhamos para comentar sobre a oração, de pedir para corrigir um defeito, que os bons espíritos nos ajudem, que possamos nos reunir mais uma vez semana que vem, tem estudo na quarta-feira, tem live na sexta-feira, e que possamos estar sempre juntos. Um abraço para vocês, boa noite e até mais.